Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje nós estamos no terceiro episódio do podcast Sussurro de Deus e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma amiga minha de muitos anos. Nós congregamos juntas por muitos anos numa igreja e hoje ela veio aqui com muito carinho, com muita ousadia, contar para nós como que ela está vivendo nesse momento, porque eu acredito que todos da cidade, né, souberam do acidente que aconteceu com o filho dela, o Lucas, e como foi muito recente, faz apenas 3 meses, 3 meses e meio, ela veio hoje contar pra gente como que ela está vivendo esse processo de luto. E eu creio que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por esse processo ou que já passaram e não souberam como lidar com a morte. Então nós estamos aqui hoje e eu quero já começar contando para vocês que hoje à tarde, enquanto eu me preparava para esse momento, eu me lembrei, né, do primeiro episódio que foi com a Letícia, uma mãe e um pai tentando ali engravidar, e ela sentou aqui neste lugar para contar o grande testemunho, o grande milagre que Deus fez na vida deles, e ela estar gerando, né, no ventre um filho, uma grande alegria. E depois, no segundo podcast, eu recebi a minha cunhada Cláudia, onde passou por um processo, né, do câncer, e depois veio aqui para contar para a gente sobre a cura que Deus realizou na vida dela. E hoje, eu aqui com uma mãe que perdeu esse filho e veio contar para a gente como que está sendo esse processo. Enquanto eu me preparava, eu fiquei pensando ali que não é natural, né, gente? Não é natural nós, pais, enterrarmos os nossos filhos. Mas também o Senhor falou para mim que não é natural aquilo que o Senhor está fazendo na vida dela neste tempo. Então nós vamos entender agora tudo aquilo que Deus está fazendo para poder cuidar do coração da casa, da família. Se eu quero apresentar a Kellen, dê aí boas-vindas, boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Recebi esse convite com muito carinho e espero que tudo que for dito aqui seja para aumentar a fé e trazer cura, né, para mães, assim como eu, que perderam filhos também. Eu não gosto de usar essa palavra perder, porque para Jesus a gente não perde. Né? Meu filho sempre, desde que nasceu, foi consagrado a Deus e por algum motivo Deus achou assim por bem levá-lo. E tá tudo certo, e nós vamos contar exatamente um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. E antes da gente começar, Kellen, né, contando sobre o acidente, eu queria que você falasse para mim aqui quem que era o Lucas, que você descrevesse. Existem pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo e outras não, mas o impacto que houve após a morte, queria que você contasse um pouquinho pra gente. O Lucas, hoje eu vejo o Lucas como uma pessoa especial na minha vida. Eu costumo brincar que eu criei um anjo dentro da minha casa. E não foi, eu não estou dizendo isso porque Jesus levou, não. O Lucas, ele sempre foi especial, né? Ele é meu caçula, a gente sempre foi muito apegado desde sempre. Eu costumo dizer, por conta de eu ter amamentado mais ele, a gente tinha um vínculo, né? Eu acredito que seja isso. E o Lucas, ele foi um menino muito educado, muito bom dentro de casa. Ele sempre me honrou o pai, os irmãos. O Lucas começou a trabalhar muito cedo. Com 13 anos, ele se interessou para cortar cabelo. Foi bem na pandemia. E eu achava que era uma brincadeira. Estava na pandemia, não tinha aula. E ele começou a ir lá na casa do El, aprender a cortar o cabelo. E eu, de verdade, eu não sabia que isso ia para frente. E o Lucas foi crescendo na profissão dele. Então o Lucas, com 17 anos, eu tive um problema na minha casa e nós tivemos que sair, né? Eu fiquei um tempo separada do meu esposo. E quando eu precisei sair da minha casa, o Lucas olhou para mim e disse: mãe, a partir de hoje eu sou o homem da casa. E o Lucas foi o homem da casa. O Lucas, ele sempre cuidou de mim. O Lucas, tudo que eu precisava, nossa, a gente se falava o dia todo, porque tudo que ele ia comprar, ele falava para mim, ele usava as minhas contas, eu usava dele. Então, assim, o Lucas não se encaixa naquela palavra que diz honra pai e mãe para que você tenha vida longa na terra. Sim. O Lucas não teve vida curta porque ele não honrou. O Lucas, ele era um menino de Deus, um menino temente,
tocava na igreja, eu ensinei os meus filhos, os 3 filhos, a seguir o Senhor. Então, assim, o Lucas, ele foi um filho maravilhoso, um filho que sempre cuidou de mim, da minha casa, do meu marido, dos irmãos, né, da minha netinha, da Elisa. Então, assim, foi um privilégio, e eu louvo a Deus, ter sido mãe do Lucas por 19 anos. Foi honroso para mim, foi prazeroso para mim ter um filho como o Lucas. Que bênção. Kellen, para quem não sabe, você é mãe do João Pedro e do Mateus, né? E eu até comentei com você uma vez que muitas mães, muitos pais que perdem um filho e dizem: acabou a minha vida, acabou a minha história, eu não quero mais saber de nada, e se esquecem dos que ficaram, né? Então hoje eu vejo assim você que com a fé em Deus e ainda entendendo que tem mais vidas ao seu redor que te amam e que você tem ainda para cuidar, tem aqui para estar por perto. Então eu também vejo isso em você. Eu não podia, seria injusto e seria egoísta da minha parte, quando Jesus recolhe o Lucas, eu assim, me fechar ou me permitir uma depressão. Eu nunca permiti uma depressão na minha vida, porque eu tenho o Mateus, é o gêmeo do Lucas, e o Mateus está comigo dentro da minha casa, tenho o Eliezer, tenho o João, tenho a Nayara, tenho a Elisa, eu tenho a Jana, tenho a minha mãe. Então, assim, seria egoísta da minha parte dizer, não quero mais viver, ou eu vou ficar chorando. Não, eu tenho ele para cuidar, eu tenho o sorriso da minha neta todos os dias comigo, o Mateus do meu lado. Então, assim, como eu disse antes da gente começar, antes de eu sair da minha cama, eu digo para Deus: Senhor, me ajuda a viver sem meu filho, porque eu estou viva. Se o Senhor levou o Lucas e me deixou, porque ainda tem algo do Senhor. Então, assim, tem a minha casa, tem a minha família, e é isso que eu vou seguir, aquilo que Deus tem para mim. E eu queria que você falasse para mim, você se lembra, assim, no momento mesmo em que houve o acidente, como foi a ligação, o ir até o local, buscar, e como que as pessoas não sabem, né, como que foi esse processo? Se fosse uns 2 meses atrás, talvez eu não conseguiria falar sobre isso. Uma semana antes, nós estávamos nos preparando, porque no sábado, dia 28, era o meu aniversário. E eu e o Lucas, a gente sempre tinha isso, da gente comemorar junto, a gente sair com família. E no dia 28, de sábado para domingo, o Lucas estava de guarda no tiro de guerra, e ele disse assim: mãe, eu não consigo trocar a guarda. Nós vamos ter que comemorar seu aniversário no domingo. Então eu chegando do TG, eu passo, pego a Ana e nós vamos tomar café junto, vamos almoçar junto. E eu lembro que eu cheguei a comprar roupa, porque ele gostava de me ver bem vestida. E eu disse: tudo bem, Lucas, eu vou aceitar que você não vai estar no sábado comigo, mas no domingo nós vamos estar juntos. E o Lucas, ele era muito correto em tudo que ele fazia, ele acordava muito cedo para ir para o TG. E quando ele estava de guarda, eu costumava levantar, dar um abraço nele, porque ele ia só no outro dia. E nesse dia eu não levantei, era meu aniversário, no sábado, dia 28 de junho, e eu senti o cheiro de café. Nesse dia ele não fez café, também estranhei, mas eu falei: filho, tá tudo bem? Ele falou: tá, mãe. Eu falei: já tá indo? Ele disse: era 5 e pouco da manhã. Ele falou: tô indo, mãe. E ele foi. E ele saía e eu dizia assim: Senhor, leva meu filho em segurança, como sempre orei, né, na vida deles. E eu dormi. Quando foi por volta de 6 horas, eu acordei com o telefone tocando, e eu olhei e era TG, estava salvo o número, e eu atendi. Aí alguém dizia assim para mim: senhora, nós precisamos saber do atirador Lucas, do atirador Lima. E eu assustei, eu falei: mas meu filho foi pro TG. Ele disse assim: senhora, seu filho não chegou no TG. E aí eu falei: moço, então se ele não chegou, porque aconteceu alguma coisa, porque como eu disse, o Lucas era muito responsável. O Lucas, ele chegava antes, ele estava em forma antes. E aí ele continuou insistindo comigo. Ele desligou o telefone e eu fui tentar ligar para o Lucas, não atendi. Aí ele ligou de novo. Ele falou: senhora, eu preciso saber do atirador Lucas. Daí eu me irritei com ele. Eu disse assim: olha, meu filho saiu para o exército. Então, se ele não chegou, porque aconteceu alguma coisa. Eu já acordei, catei o Mateus, já chamei, falei: Mateus, vamos atrás. E Deus foi muito bom comigo, como Deus tem sido. O Lucas nunca fazia o caminho da Siqueira Campos. Ele passava para pegar o Joe, pegava a Ponte Nova e ia. Ou ele ia pela 9 de julho. Como o Joe não estava com ele, eu deduzi que ele tinha ido pela 9 de julho.
E eu entrei no carro, e no carro eu fui orando, falando com Deus, Senhor, cadê meu filho? Mas no caminho, no trajeto até o TG, eu sentia que o Lucas tinha sido tirado. E aí eu pensava, Senhor, será que o Lucas foi sequestrado? Porque era a sensação que eu tinha. Mas ali já bateu o desespero. Já bateu o desespero, eu já fui chorando da minha casa até o TG. Quando eu cheguei no TG, o sargento já estava me esperando, ele estava em forma, o sargento tirou os meninos, né? E aí o sargento olhou para mim e falou, olha, teve um acidente, vai para Santa Casa. E aí nós fomos para Santa Casa, o Matheus já pegou o volante, já foi dirigindo. E aí eu entrei na Santa Casa, aquele desespero, né? Nós não podíamos ainda porque estava em procedimento. Eu acho que nesse tempo eu liguei para a Bispa Michele, e aí o Matheus estava comigo, mas o Matheus tinha que sair para pegar a moto, e a Bispa chegou, e aí a Bispa viu mais coisas que eu, o Lucas passando no corredor, enfim. E foi um desespero muito grande, porque nós ficamos um tempo sem ter notícias, sem saber exatamente o que estava acontecendo. E depois de um tempo vieram contar para nós, aí a gente viu a gravidade, falaram que tinha que fazer uma cirurgia urgente nele, porque tinha que sangrar o cérebro, não estava sangrando, ele foi para a cirurgia. E aí foi o desesperador, o sábado, nós fomos para casa e Deus, né, falava para mim no meu coração, e eu disse para a Bispa Michele, levanta a igreja para orar. E aí eu disse para a Bispa, vamos chamar algumas pessoas, e as pessoas vindo atrás de nós, os amigos mais próximos, e nós nos reunimos na minha casa para orar. E a minha casa encheu de gente, e nós oramos, clamamos pela vida do Lucas, depois nós fomos para a porta da Santa Casa, fizemos uma roda pequena lá, e continuamos orando pelo Lucas, e no meu coração, independente do que a médica, o que mais me assustou nesses dias era a médica, porque ela dizia para mim que, hoje eu entendo que ela dizia que meu filho estava morto. E ela dizia, mãe, o caso dele é complicado, ele não tem sinais. E ela olhava para mim e dizia, você está entendendo o que eu estou dizendo? Está ciente do... E aí ela levou a gente para uma sala, né, no domingo de manhã, e eu disse, doutora, eu entendo perfeitamente. E eu reconheço e eu respeito a senhora, porque a senhora estudou para isso. Mas faz a sua parte que eu vou fazer a minha. A sua parte é cuidar do meu filho, físico, eu vou orar. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E nós levantamos, eu disse para ela, vamos orar, e nós oramos ali, e domingo, no sábado à noite, nós fomos lá, no domingo aconteceu isso, e Deus tratava muito no meu coração, levanta a igreja para orar, era isso que eu sentia. E aí no domingo à noite, eu fiz um vídeo para explicar para os amigos o que estava acontecendo, eu não tinha noção desse vídeo, a Jana, minha sobrinha, que me ajudou, disse, tia, vamos fazer o vídeo para divulgar o que está acontecendo, e esse vídeo viralizou, enfim. E no domingo à noite nós fomos para a porta da Santa Casa, mas eu também não tinha noção, porque hoje eu paro para pensar como nós somos queridos, como o Lucas era querido. Sim. E aí quando eu me deparei naquela Santa Casa, a bispa sempre do meu lado, o bispo, o Nathan, eu ouvi aquela multidão e eu dizia, Senhor, e aí eu dizia, o que está acontecendo? E Deus dizia para mim, ora, coloca a igreja para orar. Eu ia te perguntar isso, você não imaginava essa mobilização? Não, toda? Eu não tinha noção, porque a princípio a Bispa Michele, a Jana está aqui, a gente só queria uns amigos ali, eu precisava de gente para orar comigo. Me ajude em oração. Ajuda em oração. Enquanto a igreja orava, Deus mandou um anjo lá na prisão e soltou Pedro, e Deus falava para mim, levanta a igreja. E aí quando eu subi na escada, na Santa Casa, eu olhei e eu disse, eu não tinha dimensão daquilo. E eu disse, Senhor, o seu propósito está sendo cumprido aqui. E aí tinha um pastor que ele disse assim, olha, foi o maior culto que eu já tive na minha vida. E nós oramos, e nós fomos para casa, e tinha um protocolo a ser seguido, né, esse tal de protocolo. E ela dizia para mim, olha, o último protocolo vai ser amanhã. E aí foi trocando os horários de protocolo, enfim. E na segunda-feira, umas 10 horas da manhã, a Santa Casa me liga. Só que a gente sabe que quando a Santa Casa liga é para dizer, né, que já morreu, enfim. E aí eu disse assim, vai dizer que meu filho morreu? E o rapaz dizia assim, olha, a senhora precisa vir para cá. E era engraçado, porque, um detalhe, né, não quero estender muito, mas por ele servir o exército, eu andava na Santa Casa com o sargento do meu lado, né. Sempre a bispa do meu lado, ou o João, e o sargento, né, eu andava com ele. E aí um dia chegou uma psicóloga do exército também fardada, e eu dizia, nossa, eu estava andando com eles do meu lado, e um dia eu disse assim para a moça assim, você tem exército? Ela disse, tenho. Eu falei, eu também tenho o meu exército lá fora.
aquele povo que ora comigo. E ela começou a chorar. E aí na segunda-feira nós fomos para lá na hora do almoço, a bispa chegou lá também. E aí ela falou, olha, o último horário é 5 horas. Se ele não reagir, nós vamos desligar os aparelhos. E eu juntei o povo na porta da Santa Casa e orei. Eu disse, Senhor, a sua vontade vai prevalecer. Porque no domingo à noite, antes de eu ir embora, eu subi, eu disse para o povo, olha, independente do que acontecer aqui, se Deus curar meu filho, eu vou continuar amando a Deus. Mas se porventura Deus levar, eu vou continuar amando a Deus. Porque eu não amo a Deus pelo que Ele faz, assim, sabe? Eu amo a Deus porque eu amo. Eu simplesmente amo a Deus. O meu filho é dele. E você aí, falava, a vontade dele vai prevalecer. Claro que, de verdade, a vontade que eu queria que prevalecesse fosse que ele curasse meu filho. Seria hipocrisia minha dizer, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem sim, mas eu gostaria muito. E eu queria, assim, até o final que Deus podia levantar meu filho. Mas aí, na segunda-feira, nós fomos para lá, depois do almoço. Fomos numa visita, o último dia da visita, e quando os outros dias meu filho estava com a cabecinha em pé. Nessa segunda-feira ele já estava com a cabecinha caída. E todos os dias, quando eu entrava naquela Santa Casa, desde sábado, domingo e segunda, eu entrava crendo no que o Senhor podia fazer. Eu levantava a minha mão e eu orava lá para todos. Eu orava, Senhor, faz a tua obra. Meu filho, João Pedro, falava, mãe, você já entrava com as 2 mãos levantadas. Eu falei, porque eu sabia que Deus podia fazer. Eu dobrava meu joelho na beira da cama do meu filho e eu dizia, Senhor, eu creio. Eu sei que o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor não fizer, amém também. E aí os enfermeiros olhavam para mim e eu falei, cuide do meu filho, porque eu sei que Deus vai fazer. E aí eu saía de lá em paz. Todas as vezes que eu saía da Santa Casa, eu saía com uma paz que nem eu entendia. E na segunda-feira nós fomos todos para lá. E aí veio a notícia, né, que iriam desligar os aparelhos, porque o Lucas não reagia mais. E aí eu disse exatamente isso. Eu continuo dizendo, Senhor, a sua vontade prevaleceu na vida do meu filho. Meu filho era um menino lindo, cheio de sonhos, super saudável, perfeito. Honrava a Deus, mas eu acho que ele era tão perfeito que Deus achou melhor levar. Mas hoje eu começo a entender o que Deus está fazendo através disso. Um Lucas, que Deus está alcançando muitas vidas. E a minha fé jamais foi esmorecida. Jamais. Em nenhum momento eu disse, Deus, eu não creio. Não, eu continuo crendo. Eu continuo crendo que Deus cura, que Ele salva, que Ele alcança, que Ele liberta. Deus, Ele é Deus o tempo todo, independente do que Ele faça na minha vida. E é assim que eu vou permanecer. E é assim que eu tenho me sustentado até hoje. Kellen, teve algum, assim, versículo, algo que prendeu você ali a ponto de falar agora a sua fé ficou mais fortalecida? Eu falo que eu amo a palavra, né? Eu amo ler a Bíblia. Isso não é de agora. Eu não sirvo a Deus de agora. Eu não comecei a servir Deus depois que aconteceu isso. Eu sirvo a Deus há muitos anos. Mas teve um versículo que Deus tratou muito forte comigo. Eu disse, Deus, o que eu vou dizer, né? Numa outra igreja que eu fui. E o Senhor me levou em Romanos 8, do 32 ao 35, que diz assim, o que nos separará do amor de Deus? O que pode nos separar dele? A morte, a angústia, a pobreza, a escassez, né? E ele vai dizendo, o que pode nos separar? E o Senhor fez essa pergunta para mim. E eu disse, Senhor, nada pode me separar do seu amor. O amor do Senhor, ele é infinito, não tem como a gente comparar, porque o que seria de mim sem o amor de Deus na minha vida? Então, assim, é duro, enterrar um filho não é fácil, mas o amor de Deus vem cobrindo toda a dor, toda a angústia, toda a falta. Eu falo, quando eu penso que eu tô fraca, aí o Senhor fala, não, agora que você tá forte. Então, Romanos 8, do 32 ao 35, Deus fala assim, que nos separará do amor dele? O que pode me separar do Senhor? E nem a morte. Nem a morte. Nem ele ter levado o amor da minha vida. Ele ter levado, sabe, aquilo que eu falo que o Lucas, ele era o meu seguro, meu porto seguro dentro da minha casa. E o Senhor disse, isso, nada pode nos separar. É essa convicção que eu tenho no meu coração. E eu vou levar isso para a minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu vou dizendo, nada pode me separar do amor dele. E nesse tempo, você teve alguma experiência, assim, de um Deus que, em algum momento, você criou esse Deus como um Deus que
opera milagres. Um Deus que, o segundo que hoje me veio muito, aquele Deus que eu já criei na minha mente, que era um Deus bravo, um Deus punitivo, e sempre que a gente fazia algo de errado, como um pai e uma mãe, ele tira aquilo que a gente mais gosta. E em muito tempo eu acreditei que Deus era esse Deus punitivo, bravo. Então, assim, o pecado ou o erro fazia com que ele tirasse algo de nós, ou deixasse a gente passar por situações de aflição para a gente aprender. E depois eu tive uma experiência com um Deus muito Papai Noel, assim, que eu pedia, eu fazia vários tipos de campanha e ele sempre me dava o que eu queria. E no momento atual eu estou conhecendo um Deus Pai, um Deus que o verdadeiro evangelho vai ali nos ensinar por que ele veio. E se ele, sendo pai, vendo o seu filho sofrer, chorar, você hoje aqui, por mais dor que esteja, eu fico imaginando ele como pai, vendo que nós estaríamos separados dele para a vida inteira, enviou o filho dele para ser esmagado, crucificado, mas há o poder da ressurreição. Então hoje, olhar para você aqui é muito constrangedor para mim, que não tenho como falar para você assim, eu sei que dor é essa que você tá tendo. É mentira. Porque esses dias mesmo eu falei pro meu marido assim que... Será que a gente ama Deus mesmo? Que se tocasse aqui a campainha da minha casa e alguém falasse assim, me entrega suas filhas. Se você ama Cristo, me entrega suas filhas. Eu acho que eu fecharia a porta e não entregaria minhas filhas. Mas se Deus pedisse, me dá as suas filhas, me dá uma filha sua, eu não sei se eu entregaria por amor a ele, entendeu? Mas hoje, conhecendo esse Deus de misericórdia, de amor, o que muitos ainda não conhecem, o poder da ressurreição. Se ele enviou o filho dele para morrer naquela cruz, para dizer agora, vocês não terão mais a morte eterna, mas sim a vida eterna. Então, eu acredito que a esperança que você tem, Kelly, é de um dia encontrar com ele. A esperança que o seu filho, João Pedro, tem, e a família que ele construiu aqui na Terra, é de encontrar com o Lucas. E assim o Mateus também. Eu não sei se eu teria de verdade essa fé que você está aqui na minha casa hoje, podendo compartilhar com muita gente. Eu, talvez, se Jesus também falasse para mim, entrega um dos seus filhos, eu acho que a gente ia balançar mesmo, porque o filho é um pedaço da gente, né? Mas eu vou te contar uma experiência que eu vivi em fevereiro, no nosso primeiro acampamento, que vai responder isso que você está falando. Realmente nós criamos um Deus assim, um Deus de... se eu não fizer isso, ele vai tirar isso. Não, eu vou ser boazinha porque Deus vai me dar isso. Nós criamos... Só que assim, ao longo da caminhada com Deus, isso vai caindo por terra. Deus vai desfazendo isso dentro de nós. E nosso primeiro acampamento foi maravilhoso, da nossa igreja evangélica Sarça. É uma igreja que eu amo. E quando eu fui para ser... Nunca tinha ido para o acampamento, eu fui para esse acampamento sem pretensão nenhuma. Eu fui para o acampamento para trabalhar mesmo. Para servir mesmo. E a gente ficou na cozinha e foi maravilhoso. Deus se fez presente do primeiro dia. E eu não consegui participar dos cultos, porque a gente era pouco na cozinha, então a gente tinha que estar todo o tempo lá. Imagina, são 60 jovens, 5 refeições, então assim, a gente tinha que trabalhar muito. E aí a bispa comentou, né, nós tínhamos programado a vigília no domingo. E glória a Deus que a bispa disse assim, olha, nós vamos poder participar da vigília. Aí eu já me empolguei, né? Eu disse, nossa, eu vou passar a vigília sem reserva. E eu tinha acontecido algo, eu tinha ficado triste com algo na minha vida, e eu disse para Deus assim, né, na minha mente, Senhor, eu não quero mais ficar triste por isso. E aí eu me preparei para essa vigília, meu filho estava lá tocando, o Lucas servindo a Deus. Enfim. E aí, quando eu cheguei na vigília, parecia que era eu e Deus. Eu dizia assim, Senhor, eu não quero saber quem está do meu lado, eu quero te adorar. Eu vim aqui porque eu quero me derramar aos seus pés. E eu fiz isso, sabe? Eu não vi ninguém do meu lado. E foi maravilhoso o louvor, e eu me entreguei. Aquele dia foi diferente. Aquele dia foi algo diferente naquele acampamento que Deus fez através dos pastores, da palavra, dos meninos do louvor. E eu me afastei um pouquinho e eu disse assim para Deus, Senhor, de olho fechado, num cantinho,
assim, Senhor, eu quero subir de nível. Eu não quero mais viver o evangelho raso. Eu quero algo a mais da sua parte. Eu quero algo a mais, Senhor. Eu não quero mais sofrer por algumas coisas. Eu quero passar esse nível. E aí, passado um tempinho, uns 2 segundos, veio um irmão, colocou a mão na minha cabeça e ele disse: tenho visto as tuas obras e hoje te faço subir de nível. E aí, quando ele falou, ele entregou mais coisas, mas quando ele falou isso, eu falei: Senhor, o Senhor ouviu? E a gente não sabe como é o subir de nível do Senhor, né? E aí a gente pensa um monte de coisa, nossa, eu vou subir de nível, que nível que é esse, né? E eu não falo nem de ministério, eu falo de algo particular minha com Deus. Porque eu queria mais dele, eu queria ouvir mais a voz dele, eu precisava ouvir mais ele, eu precisava da direção dele. E aí aconteceu tudo isso com o Lucas. E quando aconteceu tudo isso com o Lucas, eu entendi que eu precisava adorar o Senhor. Eu precisava oferecer uma canção de adoração a Ele. E na segunda-feira, quando o João Pedro, eu acho que foi isso, a bispa às vezes me corrige, a Jana também, porque eu confesso que eu fiquei meio perdida, a mente ficou meio bagunçada. Mas eu lembro quando o João entrou para a decisão de desligar o aparelho. Eu conto isso não para dizer que eu sou melhor que ninguém, mas eu conto isso porque eu vivi isso e eu precisava disso. Eu me afasto das pessoas e eu começo a cantar o Senhor. E eu levanto os olhos para o céu e eu digo assim: por tudo que tens feito, e as pessoas ao meu lado chorando, né, a situação lá dentro, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E meu filho estava sendo desligado o aparelho. Eu sabia que ia passar por um velório. Te agradeço, meu Senhor. E eu agradecia de coração. Eu não tava de hipocrisia com Deus. Eu não estava fingindo a Deus. Eu dizia: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu andava pela Santa Casa, subindo e descendo. E a hora que eu acabei esse louvor, eu voltei. Aí eles chegaram e falaram: mãe, tá tudo certo. Foram desligados os aparelhos, eu preciso que você assine os papéis para doação. E eu não lembro se foi essa ordem, né? Eu reuni um pessoal que estava lá. E eu disse: a vontade do Senhor prevaleceu. Vai dar tudo certo. O Senhor vai ser honrado através de tudo isso que está acontecendo. E nós ficamos lá um tempo, até os trâmites, né? A bispa, eles comigo. E aí fomos para casa, a única coisa que eu pedi, eu falei: olha, eu não quero muita gente na minha casa agora, só queria ficar com a família. E nós vivenciamos esse momento, né? Difícil. Se eu dizer para você: ah, Vanessa, foi tudo muito bem, não foi. Mas a certeza de que Deus estava fazendo aquilo, a certeza que Deus queria cuidar. Que Deus falava assim para mim: olha, tá tudo bem, tá aqui comigo, é meu. E no tempo oportuno você vai estar também. E aí eu fechava meus olhos e eu via meu filho sorrindo para mim. E eu dizia: Senhor, tudo bem, só me ajuda, me sustenta minha família. E a mesma certeza e a convicção daquele dia eu tenho hoje. Eu continuo louvando e agradecendo a Deus. Então, assim, esse Deus que as pessoas criam mesmo, Deus Papai Noel, o Deus é amor, Ele ama, mas Ele também é justiça. Sim. Se porventura você sair daquilo que Ele tem, como já aconteceu na minha vida, como eu disse, eu não sou santa, eu já tive meus deslizes, mas todas as vezes que eu errei, eu chegava diante dEle no meu quarto e eu dizia: Senhor, eu errei mesmo, eu fiz mesmo, Jesus, eu não me perdoe, me ajude. Era isso que eu dizia, e essa sinceridade que eu tenho com Deus até hoje. Então, hoje eu vejo um Deus muito além, sabe? Não é um Deus de carro, um Deus de casa, não é Deus de carro, Deus de casa, Ele faz o que Ele quiser, Ele é dono do ouro da prata, mas eu quero mais dEle, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero ser sensível a Ele, porque não tem por que nós estarmos aqui nessa terra, nós não estamos aqui só para passear, só para colocar uma roupinha bonitinha, não, eu estou aqui por algo a mais, e é isso que tem me movido, tem me colocado de pé. É o que Deus tem feito na minha vida, é o nível que Deus me levou de agradecimento, mesmo quando está doendo. Porque
Agradecer quando tá tudo bem, agradecer na festa e agradecer no luto. E eu louvo a Deus por Ele estar me sustentando, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Se eu tô aqui hoje, é Ele que sustenta, é Ele que tem me colocado de pé. São os meus bispos que têm me ajudado, que têm me discipulado, que têm me ensinado, que têm orado comigo. Eu fiquei um mês sem ir na igreja, eu não consegui ir na igreja e eles não me deixaram nenhum momento. Eu ia te perguntar aqui, fiquei um mês. Quem foram as pessoas que mais te auxiliaram então, no momento? Eu não posso deixar de falar da minha família que esteve do meu lado, né? Minha nora, Nayara, mais que uma filha, João, a Jana é minha sobrinha, até hoje ela anda comigo. E a bispa e o bispo, eles cuidaram de mim. Eles não me cobraram nada. Em nenhum momento eles disseram, você tem que fazer isso. Não. Eles me deixaram à vontade no meu tempo. E eles cuidaram de mim todo o tempo. Eles iam na minha casa, eles oravam comigo, eles choravam comigo. Né? No momento mais difícil, eles estavam juntos. E, então, assim, eu louvo a Deus pela rede de apoio que o Senhor colocou na minha vida. Né? Os amigos que não estão muito perto, mas pessoas que eu nem imaginava que iria cuidar, chegava na minha casa com chá, eu acordava de manhã, tinha café da manhã, batendo no portão, eu vim trazer seu café, eu chegava na minha casa, a mesa estava posta com um monte de coisa, então assim, a rede de apoio foi grande, e é Deus que tem cuidado de nós, e eu louvo a Deus pela vida de cada um desses. E a pergunta que eu tenho aqui é o que te faz levantar da cama todos os dias? É o propósito de Deus. Porque eu não acredito que Deus levou meu filho para me matar. Eu não acredito que Deus levou meu filho só para me fazer sofrer. Não é sobre isso. É sobre o propósito dele. É sobre vidas serem alcançadas. Porque, como eu disse, nós estamos vivendo um evangelho de dar. Vem que Deus vai te dar. Faz. É como eu disse, o poder está na mão dele. Ele faz o que ele quer. Mas é mais que isso. É o nosso coração. É o nosso interior, é a nossa sinceridade. É levantar da cama e Deus me ajuda a viver sem meu filho. Me ajuda a cumprir o seu propósito. Me ajude a caminhar, me ajude a andar com o Mateus. Né? O Mateus, ele está um pouco longe dos caminhos do Senhor, mas eu não desisto do meu filho. Né? Então, assim, é isso que me faz levantar. E as vidas que chegam até mim dizendo, olha, eu queria deixar bem claro uma coisa. As pessoas assustam com a minha fé. E eu assusto com elas. Porque a minha fé não é de hoje. Eu cresci ouvindo o que Deus pode fazer. Então, fé é isso. É amar a Deus, independente do que está acontecendo. É dizer para ele, olha, Senhor, tá difícil, o barco tá balançando, mas eu não te largo. O Kelly, e você soube, né, que teve muitas pessoas que você não conhece, que se uniram em oração. Não era só as pessoas que você conhecia, as igrejas que você conhecia. Como que você olhou para tudo isso, assim, o tanto, você acredita que foi realmente o vídeo que foi exposto ali, porque muita gente que você não conhecia estava orando pelo seu filho? Até hoje eu falo, né, eu trabalho num salão e chega muita gente lá e é engraçado as pessoas olharem para mim e falar assim, eu vi seu vídeo. Nossa, te conheço. E é muito engraçado porque eu fico até constrangida, eu falo, me conhece, né? E as pessoas falam do vídeo, falam da fé, como eu digo, gente, para mim é uma fé, para mim é natural essa fé, acreditar em Deus. Então, assim, o vídeo alcançou muitas vidas, pessoas de outras religiões, né? Pessoas que talvez, né? Teve uma pessoa que disse assim para mim, ela trabalha lá comigo, ela perdeu a cunhada dela e ela acabou ficando com os 2 filhos da cunhada, acidente de moto também. E ela disse assim para mim, e eu fiquei com muita raiva de Deus, eu questionei muito a Deus, eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque Deus não podia ter tirado a minha cunhada. E eu falei assim, então você não ama Deus. Porque quando a gente ama Deus, a gente procura entender o que Deus faz. Eu não me conformo, você é uma mãe, você não... Eu falei assim, olha, eu amo a Deus independente do que Ele faça. Eu amo a Deus independente de qualquer coisa. E esses dias ela brincou comigo, ela falou assim, olha, você é o ser mais iluminado que eu conheço. Eu falei, não sou eu, é Ele. Quando a gente ama a Deus, ele se faz na nossa vida. Então, assim, é como eu repito isso, não é sobre eu ou sobre a minha família, é sobre Deus, é sobre o que Ele faz. E a fé, ela vai além. Fé é além do que você, eu queria isso, eu queria aquilo. Claro que se Deus me der, eu estou pronta, viu, Senhor? Mas se Ele não der, eu continuo amando, eu não largo Deus. E aconteceu algo na minha vida esses dias, porque os questionamentos, né, a gente sabe que o inimigo, ele é bem sujo, e um dia ele começou a soprar no meu ouvido sobre os porquês. Deus não fez, por que Ele não fez? Ele podia ter feito.
E eu respirei bem fundo, levantei e falei assim, olha aqui, Satanás, o porquê não te interessa. Eu sei que o propósito é muito maior, eu vou continuar amando a Deus, eu não quero saber porquê. Eu quero só cumprir o que Deus tem na minha vida. E aí, cessou os porquês. E é isso, o propósito dele é maior. As vidas que ele vai alcançar, e assim eu espero, E já está alcançando, seja né? muito maior do que a dor. Kellen, você quer falar alguma coisa? Quer deixar, na verdade, o que eu ia te pedir, se você quisesse deixar uma mensagem para outras mães, para outras pessoas que vivem a mesma dor ou que já viveram. E alguns dizem para essas pessoas, o tempo vai te ajudar. E algumas me dizem assim, não, Vanessa, o tempo não tem me ajudado. O tempo tem piorado, porque a saudade tem batido. Então, o que você diria hoje, além de já ter, né, tantas coisas aqui? Eu costumo pensar que eu tenho uma receita infalível. A minha receita é: levanta de manhã, olha para o céu e diga para ele, me ajuda a viver sem meu filho. Porque Deus, ele é poderoso. Quando bate, agora não mais, mas no começo batia um desespero, um choro, uma falta. Eu levantava os meus olhos e eu dizia, Senhor, me sustenta, me ajuda. Espírito Santo, consola o meu coração. E aí o Espírito Santo, ele vinha com aquele consolo. E aí eu conseguia levantar e continuar. Da mesma hora que eu estava chorando, a lágrima já secava. Então o conselho que eu digo para as mães. Que perderam seus filhos. Ore todos os dias. Mas ore independente se você está ouvindo ou não a voz de Deus, porque Ele te ouve. E diga para Ele, me ajuda a viver sem meu filho. Porque só Ele é capaz de suprir as necessidades do nosso coração. A palavra vai dizer que a paz que excede todo entendimento é essa paz que eu trago para a minha vida. E essa paz que eu desejo a todas as mães que neste momento estão passando pelo luto. Eu não gosto dessa palavra luto. Sim. Eu já passei do luto. Amém? Já passei. Agora eu estou vivendo algo que Deus tem para a minha vida e eu desejo para vocês, mães, tenha essa fé, a convicção que Deus é maior do que qualquer coisa, do que qualquer dor. Confia nele, mas confia mesmo que ele vai suprir a necessidade do seu coração, como ele tem suprido a minha e da minha família. Glória a Deus. Gente, eu queria aqui juntamente, né, com vocês agradecer também, Kellen, por ter aceitado. Eu sei que quando você veio aqui, eu te contei sobre o projeto. Eu também quis respeitar o seu tempo e entendendo que não era o tempo, né, de vir. E depois que eu vi aí um propósito na sua vida de ser ungida pastora, Amém. De estar ministrando, Amém. né? Então eu falei, eu vou perguntar como que ela tá, se ela tá pronta para esse podcast. Eu sabia que tinha pessoas que precisavam Amém. ouvir. E como nós falamos, não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre ele. Sim. Que está fazendo algo Amém. incrível na sua vida Amém. nesse momento. Não é natural enterrarmos filhos, mas como eu falei, também não está sendo natural o que Deus Amém. está fazendo na sua vida. Hoje Glória você a está Deus, experimentando o verdadeiro Consolador. Amém. Que é o Espírito Glória a Santo. Deus. É isso aí. Amém? Amém. Eu queria convidar a Bispa Michele, que está aqui com a gente, Amém. que é a pastora, a bispa dela. Eu queria convidar a Michele para vir aqui fazer essa finalização com uma oração. A paz do Senhor Jesus. A Bispa Michele, ela é mais que amiga, mais que irmã, mais que pastora. Quando Deus me manda ir para o ministério dela, eu não tive dúvida. Quando eu vi que ela não estava no ministério que eu estava, eu falo que eu fui correndo atrás dela, eu que fui atrás dela. E eu pedi para ela, você deixa eu congregar com vocês? E aí a Bispa Michele tem sido, e o Bispo Neito, e os meninos têm sido o meu apoio, tem sido o meu porto seguro também. Amém. E aquilo que a Vanessa falou é o que a gente falou para ela, né? Que ela constrangiou a gente. No momento que a gente estava ali, é o que a Jana falou aqui, né? Antes da gente começar a gravar, a gente estava sendo forte por ela. Então a gente nem chorava, né? Perto dela. Mas aí chegar naquela igreja, olhar para a bateria e não ver ele, os primeiros dias foram difíceis. E aí o aniversário da igreja teve, e eu falei assim, gente, eu não fiz o vídeo esse ano, porque não tinha como fazer, né?
mas eu não podia deixar de falar dele lá. E uma coisa que eu lembrei, né, era de ver a felicidade dele, enquanto, né, tudo estava sendo preparado para a igreja, para a inauguração da igreja. E eu não me esqueço do dia que a bateria chegou em casa. E a gente falou, a bateria chegou. E a gente montou na sala da minha casa. Nossa. A bateria. E quando ele chegou, ele entrou, ele olhou a bateria, ele falou, Neitinho do céu. E aí ele sentou naquela bateria e ele tocava, né? Sem nunca ter tocado a bateria. Sem nunca ter tocado a bateria. E aquilo ali parecia o brinquedo dele, né? A felicidade da criança quando ganha a bateria. E pra gente também foi muito difícil, né? Para os meninos foi muito difícil. Esses dias eu estava em casa assistindo o culto do dia 29 de junho. E quando eu via o Rian ali ministrando o louvor, e por um momento ele trava no louvor. Ele trava e ele desaba. E aí o Bento engole seco e continua com o louvor. E eu falava assim, Senhor. Só que hoje a gente sabe que o plano e o propósito do Senhor está sendo cumprido. Amém. Né? E a gente sempre, uma coisa que a gente sempre conversou, né, nesse período todo, né? A Kellen sempre olhava pra gente e falava assim, gente, eu não posso e eu não quero acreditar que tudo aquilo, todo aquele movimento foi em vão, né? Não foi em vão. E hoje a gente começa a ver os frutos. Né? Então, ainda que doa na gente, né? E é difícil, ainda que doa, a gente sabe que a vontade do Senhor sempre ela é boa, perfeita e agradável. E é o que foi feito. E a Kellen, em momento nenhum naquela Santa Casa, ela reclamou, ela murmurou, muito pelo contrário, né? Ela sempre falava, olhava pra gente e falava assim, vocês vêm na minha fé? Então vamos. Sempre, o tempo todo. Vocês vêm na minha fé? E algo que, assim, marcou muito a gente é que quando a médica chega e fala pra gente, né, da situação, que ele ia ter que passar por aquela cirurgia, ela olha pra mim assim e fala, bispa, nós estamos vivenciando o filme Fé para o Impossível. E esse filme marcou a nossa vida. Sim. O louvor daquele filme marcou a nossa vida. E hoje, para nós, é impossível ouvir aquele louvor e não pensar nele e em tudo que a gente vivenciou. Porque foram várias experiências ali dentro, mesmo no momento de dor, né, Cassie? Foram várias experiências ali dentro. E no momento que parece que ela sabia que a maca com ele ia passar, ela falou, eu não quero ver o Lucas. Ela falou assim, bispa, coloca aquele louvor para mim, Fé para o Impossível. E aí eu coloquei o louvor, ela falou, coloca esse louvor que eu quero ouvir bem baixinho. Aí eu coloquei, ela pegou o celular e ela ficou assim, ela virou de costas. No que ela virou de costas, ele passou com a maca. Aí passaram com ele com a maca e eu olhava. E aí eu pensava assim, Senhor, ele está tão em paz. Ele está tão em paz, porque parecia que ele estava dormindo. E ele passou e ela não viu, mas eu vi ele, eu tive essa oportunidade de ver quando eles passaram com ele. E aí eu saí de lá de dentro, aí eu encontrei com o Neito, que ele já estava lá fora, estava a Jana e o pessoal lá fora. Falei, Neito, quando passaram com ele com a maca, ele não tinha um machucado no rosto. Ele estava dormindo. Então, e eu sentia paz nele. E ela também, aquela fortaleza, aquele tempo todo. E o Neyton, eu não esqueço do Neyton chegar para ela e falar assim, vou falar uma coisa para você. O momento que era pra gente tá te dando força, é você que tá dando força pra gente. E a gente louva a Deus, né? O que ela falou, eu faço das palavras dela as minhas. Porque a gente não é só irmã em Cristo.
é muito mais. A gente é amiga, a gente é família. E eu sempre falei para ela, Kelly, seus filhos são meio meus filhos, né? Eu falo para ela que a Elisa é minha netinha do coração também. Então não é só a gente ser irmãos em Cristo, mas a gente realmente é uma família, né? E no momento da dor dela, não era só a dor dela. Não tinha como a gente deixar ela. Não. A dor de todos. Tudo, sabe? A dor não era só dela, era a nossa dor também, né? E tá sendo assim, um dia após o outro, né? Outro dia ela chegou na igreja, ela olhou o Bento sentado na bateria, ela falou, glória a Deus, hoje a gente está tendo mais um baterista aqui. Mas eu imagino, né, porque é difícil olhar às vezes para aquela bateria. E aí eu vejo ela lá, quando ela olhou o Bento sentado, ela levantar a mão para o céu e falar, glória a Deus, a gente tem um baterista, sabe? Eu falo pro Ney, eu falo, nossa, a Kelly me constrange todos os dias. Sim. Em momento nenhum eu vi ela reclamar, questionar. Não. Tinha dias que ela estava mais tristinha. Aí ela mandava mensagem, bispo, hoje eu não estou muito bem, ora por mim. Sabe? Mas reclamar, nunca. Glória a Deus. Glória a Deus. E é o que ela falou, não é sobre nós, é sobre o Senhor. E é sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, meu Senhor e meu Deus, nós queremos render graças a Ti, ó Pai, neste momento, Senhor, porque o tempo todo o Senhor se fez presente, Amém, o Teu amado, eu te amo, Espírito Santo Jesus. se fez presente. Sim, Deus, E Senhor, o que nós queremos clamar a Ti, Pai, neste momento, sim, Deus, em nome de Jesus, é que todas essas vidas que estarão assistindo esse testemunho, sim, Pai, sejam tocadas por Ti, ó sim, Pai. amado, muito Que o obrigada. Senhor venha as fortalecer, ó Sim, Deus, Jesus, aquelas Jesus, que sim, sentem papai. essa dor, ó Pai. Que o Senhor venha renová-los, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E que os seus planos, ó Pai, os seus Sim, propósitos, Senhor Deus, venham ser cumpridos. Aleluia. E que cada pessoa, Senhor Deus, que precise Sim, ouvir esse testemunho, que o Senhor faça com que essa mensagem chegue até essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu creio, Senhor Deus, que muitos serão os testemunhos, Aleluia. ó Pai, que nós iremos ouvir, eu ó Pai, creio. através, ó Pai, desse testemunho da irmã Kelly, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te louvar, ó Pai, e agradecer também, ó Deus, pela vida da pastora Vanessa, Senhor Deus, que está sendo esse canal de bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que tem aberto a sua casa, Senhor Deus, para que testemunhos sejam contados, para que todas essas vidas, ó Pai, sejam edificadas, Aleluia. ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.